Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, hoje para trazer uma das notícias mais importantes, não só dos últimos anos para a franquia James Bond, em que existiam só rumores e especulações, mas eu diria uma das negociações mais importantes de todos os tempos, levando em conta franquias no cinema. Por que eu falo isso? Porque a franquia, se você for pensar qualquer franquia, a franquia que você está pensando nesse momento, ela tem um controle criativo de um estúdio. A única franquia no cinema que não tinha controle criativo de um estúdio era a franquia 007, que estava nas mãos da Barbara Broccoli e do Michael Wilson. E hoje a Amazon acaba de anunciar o controle criativo, a aquisição do poder de controle criativo da franquia James Bond. Michael Wilson vai se aposentar, Barbara Broccoli vai para outros projetos. Isso tem um impacto imediato e isso eu acho que vai mudar drasticamente o rumo do que é James Bond, não só no cinema, mas para a possibilidade de abrir também a base para outros projetos. Pegando esse anúncio da Amazon, eu queria só lembrar algumas coisas. Quando existe a compra da MGM, muitos imaginavam na época, bom, agora a Amazon vai controlar 007. Uma coisa é ter o direito justamente de distribuição, que era algo que estava aí com a Amazon. Outra coisa é ter controle criativo e interferência criativa. Historicamente, a franquia 007 resistiu à diferença criativa nos mais variados contextos, em que tem desde golpista na MGM até pressão por mudanças na caracterização de 007, porque os produtores, justamente, eles mantinham esse controle criativo. Isso nunca foi vendido. Em diferentes épocas, os estúdios tentaram conseguir maior controle criativo e sempre esbarravam na família Broccoli. Michael Wilson e Barbara Broccoli sempre priorizaram o cinema. E nos últimos anos, eu estou fazendo sempre a repercussão nas lives do canal, as únicas notícias de 007 eram especulações do novo diretor, de quem vai ser o ator, de quando vai sair o novo filme, e nós nunca tivemos respostas. Ano passado, é verdade, a Amazon fez uma pressão pública para que os produtores eles tomassem algum tipo de decisão que eles estavam esperando, e é uma franquia super relevante. A Barbara Broccoli e o Michael Wilson sempre adotaram a postura de foco no cinema. Não justamente não precisar dar conta de trabalhos, expandir a franquia, quem sabe, para uma série no streaming. Isso nunca foi a prioridade. Quando a Amazon comprou a MGM, e nessa negociação, claro que vem em conta o peso da franquia 007, eu imagino que a Amazon acreditava que a negociação seria muito mais fácil com os produtores, com a própria Ion, mas isso não acontece. Não acontece por diferentes visões quanto ao mercado. Você está falando aqui de uma família que tem essa perspectiva da inovação pelo cinema, que o que dá para trazer de James Bond de novo vem justamente com novos filmes, produções cada vez maiores. Isso é um pensamento que eu acho que a Amazon não deixaria de lado. Eles não vão simplesmente abandonar 007. Agora, para a Amazon, se dá para explorar 007 com novas séries, se dá para trazer muito conteúdo, é óbvio que eles vão fazer isso. Essa notícia é histórica porque agora a última franquia que justamente tinha esse controle total dos produtores não existe mais. É uma franquia agora que você pode falar que ela está no controle da Amazon e que muda tudo, gente. Muda desde o próximo filme até quem pode atuar, até quem vai ser o novo James Bond. Existia um pensamento de James Bond para a geração, então a escolha que a Barbara Broccoli e que o Michael Wilson estavam fazendo para o próximo James Bond era uma escolha que seria aí o James Bond da próxima década, quem sabe? Será que isso vai mudar? Será que a Amazon ela vai pressionar por cada vez mais conteúdo? E aí eu vou falar uma coisa, spin-off é algo que eu acredito que a Amazon vai trazer especialmente por seu catálogo. Esse anúncio também, ele acaba sendo extremamente impactante quando você leva em conta todo um pensamento estratégico
que a própria Amazon acaba armando para o seu ecossistema de conteúdo. Ou seja, é claro que nós vamos ter um próximo filme de 007 que ele chegará nos cinemas, porque diferentemente da Netflix, a Amazon tem parcerias de distribuição internacional e ela não se preocupa em valorizar a sua janela principal como a janela do streaming. Acontece em alguns casos, em casos de maior visibilidade, isso fica de lado. Agora, você não está falando mais só de catálogo, né? Você não está mais falando só de tomar conta dos filmes clássicos de 007 que estão com a Amazon. É de todo um pensamento estratégico de como explorar 007. É de um pensamento que a gente já sabe da Amazon querendo cada vez mais conteúdo e sendo barrado pelos produtores. Se isso vai mudar a escolha do elenco, né, do próximo ator, a questão do próximo filme, é algo que a gente vai descobrir. A franquia ela estava num período em que não tinha absolutamente nada, né, em que a franquia estava parada, só existiam rumores, especulações, em que no ano passado o The Guardian publica que finalmente a Barbara Broccoli tinha começado junto do Michael Wilson o processo de pensamento em torno do novo filme, que eles precisariam ter uma base que seria uma base de confiança, né, para o período pós-Daniel Craig. Agora com a Amazon, o que a gente pode ter de James Bond Jr., que eu acho que é um caminho que eles vão seguir, spin-offs, produção de conteúdo, e aí eu falo conteúdo para celebrar os filmes anteriores, tudo bem, mas também produção de novos filmes com uma janela mais curta, porque é uma franquia prestigiada. Isso é histórico, e esse é o poder que a Amazon queria ter desde a compra da MGM, mas que estava limitada pelos produtores e que agora eu acredito que aquele último obstáculo acabou sendo superado. Michael Wilson se aposentar é uma notícia extremamente relevante. E a Barbara Broccoli procurar outros projetos e não estar vinculada leva a crer que é uma negociação que obviamente tem em conta milhões e milhões de dólares, mas um viés da Amazon do tipo, deixa que a nossa equipe vai conduzir a franquia a partir de agora, deixa que os nossos profissionais vão dar conta do que fazer com James Bond. Saiu de cena a família Broccoli, a histórica família Broccoli para a produção de 007 fica de lado. É uma parceria em que a Amazon, eu tenho certeza que vai colocar como prioridade não só a adição de conteúdo para o seu catálogo, mas também, óbvio, né, como eles vão conseguir valorizar a franquia de modo que investimentos altos no cinema vão ocorrer, mas com uma janela de lançamentos muito menor para não ter mais, nesse contexto atual, um espaçamento tão longo de No Time to Die, sem tempo para morrer, o último filme, com a próxima produção que não tem absolutamente nada e que agora eu acho que a Amazon vai tentar apressar as coisas também. Então se preparem para um novo período de 007, mudanças totais e cai, na minha visão, a prioridade para o cinema. O cinema vai continuar sendo importante, mas não é mais a prioridade como era para o Michael Wilson e para a Barbara Broccoli, e eu vou continuar com essa repercussão aqui no canal também. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção, até o próximo vídeo. Tchau!